Nós vamos aprender agora a trabalhar com as estruturas condicionais. Então, estruturas de condição, ou de decisão, ou de seleção, dependendo do livro, do material que você encontrar, para poder encontrar algum desses nomes. Mas o que elas têm em comum, esses nomes? Essas estruturas permitem que a gente agora possa escolher caminhos. Dependendo de uma condição, a gente executa ou um conjunto de comandos ou um outro conjunto de comandos. Os programas que nós fizemos até agora, todos eles eram sequenciais, a gente ia seguindo uma sequência, mas não tinha como escolher um fluxo. Agora a gente pode tomar decisões. Se tal coisa acontecer, tal situação acontecer, a gente faz isso, se não a gente faz aquilo. Então é isso que nós vamos ver a partir de agora nesse notebook que a gente está aqui, é o notebook 7, né? If, elif e else. As palavras se traduzem como if, né? Se, e o else é senão. O elif é uma construção do Python, né, que seria um senão se. A gente vai entender mais na frente como é que ele funciona. Vamos recolher essa parte aqui e vamos então começar a trabalhar nesse nosso notebook. Então, a estrutura do if é essa aqui. O se, poderia traduzir se, uma condição que pode ou não estar entre parênteses, você pode colocar ela entre parênteses ou não, o resultado vai ser o mesmo. Muitas vezes a gente coloca para organizar. Condição, o que é uma condição? Ela vai ter valores, variáveis, ou no nosso caso aqui nós temos números, pode ser strings, vai ter valores e vai ter então os operadores relacionais, que é o maior, o menor igual, o menor, o diferente, são operadores que vão relacionar e vão comparar esses valores e o resultado sempre vai ser um valor lógico, um valor booleano, verdadeiro ou falso. Então, por exemplo aqui, 5 é maior que 2? Sim, 5 é maior que 2, então o resultado vai ser verdadeiro. No caso do Python, ele vai devolver um valor chamado true. A gente já vai ver mais na frente como é que isso funciona. Se o resultado dessa expressão for verdadeiro, ele executa o comando que está aqui embaixo depois desses 2 pontos. Então a estrutura é se, a condição, 2 pontos, tudo que tiver indentado, tudo que tiver para dentro aqui, deslocado à direita, é executado. Pode ter um comando ou pode ter mais do que um comando. Posso então colocar aqui um outro comando. Né? E ele vai executar então os 2 comandos. Eu vou executar aqui, só para a gente entender que nesse caso ele executou os 2 comandos. Se esse comando estivesse fora, ele não executaria. Ou melhor, ele executaria ao final, ele não estaria dentro do if. Nesse caso ele executaria sempre. Se ele tivesse, por exemplo, deslocado para cá. Nesse ponto ele executaria sempre, porque o que está dentro da condição é apenas esse comando aqui, ok? Outras linguagens elas oferecem, vou apagar aqui, outras linguagens elas oferecem símbolos para definir esse bloco de comandos, de instruções que vão ser executadas. No Python não há esse símbolo, o abre e fecha chave ou alguma coisa assim, mas apenas o deslocamento é que define isso. Então, repetindo, se, if, a condição, 2 pontos, e tudo que estiver deslocado à direita vai ser executado se essa condição for verdadeira. Se a condição for falsa, nesse caso não tem nada. Então, nesse caso, ele não vai fazer nada, ele vai simplesmente passar e seguir até o próximo comando. Aqui embaixo já tem uma declaração if else, então ele tem uma condição, veja, a estrutura é muito parecida. Se a condição for verdadeira, ele executa essa parte do código. Se ela for falsa, se der o resultado false, ele vai executar o que está no senão. Então vamos ver aqui. 5 é menor que 2? Não. Então vai dar o resultado false, falso. Então ele não executa isso aqui e ele executa o que tiver dentro do else. Eu até vou colocar aqui um comando aqui, print, só para a gente entender. Depois da condição, ok? Só para a gente entender que isso aqui ele sempre vai executar. Então olha só como é que funciona isso aqui. 5 é menor que 2? Não. Então ele vai executar o algo está errado. Vamos só para ver se isso aqui é assim mesmo. Tá lá, algo está errado e aqui um print depois da condição. Aqui colocar uma linha em branco ou não é opcional. Você pode colocar ou não. Tá? O resultado vai ser o mesmo. Vou executar de novo. Mesmo resultado. Se eu colocar 5 é maior que 2, se torna verdadeiro. Nesse caso, então, a execução vai dar Python funciona e a linha, depois da condição, ele executa em qualquer das duas situações. Então, só para a gente entender, a estrutura do if é if,
condição, dois pontos, o que eu quero que execute se for verdadeira, else alinhado na mesma linha do if, dois pontos também, e o que tiver para dentro será executado quando a condição for falsa. Óbvio que aqui a gente está colocando um valor fixo, né? 5 e 2, normalmente aqui vão ser variáveis. Né? Se a nota for maior que 7, se o preço for maior que 1.000, se for cliente há mais do que 3 anos, então a gente vai ter condições, né, que podem variar conforme a execução do nosso programa. Então, ora o programa executa a parte do if, ora o programa executa a parte do else, é assim que ele funciona. Eu vou deixar como está aqui, né? Vou botar só inverter aqui para ele executar o falso, nesse caso que é como estava antes, né? Para vocês terem esse arquivo desse jeito, e vamos seguir adiante. Então, aqui é um tipo de comparação, mas eu posso ter vários tipos de comparação. Então, eu posso comparar, por exemplo, aqui ó, com o maior. 6 é maior que 3, o resultado vai ser true, verdadeiro. 6 é maior que 3. Né? Nesse caso aqui, 3 é maior que 7? Não, 3 não é maior que 7, 3 é menor que 7. E aqui, 4 é menor que 8? Sim, 4 é menor que 8. 4 é maior ou igual a 4? Então, se for maior ou igual, ele vai fazer sim. Ok? Então, essas são as formas de comparação. Tem o diferente também, que não apareceu aqui. Vamos colocar ele aqui. Né? 4 é diferente, né? Exclamação igual a 5? Sim, 4 é diferente de 5. Né? E a igualdade, que é nesse caso aqui, ó, se 5 igual a 5. Então, o símbolo igual é o símbolo de igualdade. Até vou colocar um comentário aqui, para a gente nunca esquecer disso. Igual significa igualdade, ou melhor, comparação de igualdade. E o símbolo de igual significa atribuição, certo? Atribuição para uma variável. Então, a gente nunca pode confundir, eu nunca posso usar if 5 igual a 5. No caso do Python, é bom que vai dar erro, ok? Ele dá sintaxe inválida. Se você estivesse programando em C, por exemplo, ele faria o seguinte, ele guardaria, né, numa variável, por exemplo, digamos que tivesse if média maior que 7. Ele guardaria, ou média igual a 7, ele guardaria o valor de 7 em média e retornaria true. Ele deixaria atribuir numa condição, o que é bem esquisito, mas que funciona no caso do C. Então, pelo menos no Python dá erro, ok? Mas é bom a gente se acostumar com a ideia. Então, agora deu certo. Ó. Se 5 é igual a 5, então ele mostra testando Python, que é o texto que está aqui, ok? Na verdade, aqui, ó, só para a gente ilustrar, if true, né? Se verdadeiro, ele mostra. É claro que a gente não vai fazer isso aqui na prática, né? A gente vai sempre colocar uma condição, mas é isso que ele espera, um resultado verdadeiro ou falso. Tá? Eu não posso colocar algo que não seja um operador booleano. Eu não posso botar 4 mais 3, por exemplo, não vai funcionar. Né? Ele não entende que isso aqui é uma expressão, ou vai funcionar? Meu Deus! Ele deu true, né? Ele deu true. Funcionou, que horrível isso aqui. Né? Mas vamos deixar entendido que aqui sempre tem que ser uma condição, ok? Algo que vai retornar verdadeiro ou falso. Meu Deus, que coisa esquisita isso ali, né? Mas vamos embora. Tá? Aqui é sempre uma condição. Eu preciso de um valor verdadeiro ou falso. Tá? E aqui, ó, nunca esquecer que nós estamos trabalhando com uma linguagem de programação. Então, é muito importante que as coisas estejam certinhas. Aqui, por exemplo, parece que está tudo certo, né? Talvez algum de vocês já tenha visto qual é o erro que tem aqui, mas na hora que eu mando executar, ele vai dizer, ó, sintaxe inválida. Sintaxe quer dizer a construção, a estrutura, a gramática, vamos dizer assim. Né? Então, um erro de ortografia, melhor dizendo aqui, ó, tem alguma coisa fora do lugar. Então, ó, não tem os 2 pontos ali. Então, ó, nesse caso, eu tenho que vir aqui e colocar os 2 pontos. Ele até bota aqui um símbolozinho vermelho, aqui um corretor, para dizer, ó, aqui tem um erro. Agora ele funciona. Eu vou deixar sem para que a gente possa ter esse erro, né? Aqui embaixo também tem um erro. Ó. O que está acontecendo aqui? Né? O que vocês acham? Eu dar um pause e tentar achar e depois volta a ligar o vídeo para ver se você acertou. Então, o que acontece aqui? Ó?
ele vai dizer que não tem nada dentro do if, porque você colocou o if e não colocou nenhum comando dentro, porque esse print está fora. Então olha só o que ele vai dizer. Um erro de indentação. Ele esperava um bloco indentado depois do if. Então, para resolver isso, eu dou um tab aqui, e aí agora ele vai funcionar. Ok? Então eu vou deixar assim para que a gente tenha o erro identificado. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre condicionais aninhados, né? Ou ifs aninhados. Então, até o nosso próximo vídeo.